Mateus 19, 29, diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ninguém diz amém. A palavra de, né? E todo aquele que tiver deixado coisa, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Pai, a tua palavra, que o teu Espírito continue agindo no nosso meio, que o teu Espírito continue ministrando ao nosso coração, nos alimentando da sua palavra, para a glória do Senhor. Tome o coração de cada um aqui, tome a minha vida, tome a vida daqueles que estão nos assistindo, estão cultuando conosco online, que eles sejam abençoados em suas casas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? É tremendo que o final do texto vai dizer assim, né? Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então nós vemos que são duas bênçãos, né, que o Senhor libera para aqueles que deixam casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campo, por causa do nome dele. Receberão muitas vezes mais e também herdará a terra prometida, a terra, a eternidade. Amém. E hoje eu quero falar sobre entregando tudo. Fala assim, entregando tudo. Entregando tudo. Fala com convicção mesmo, como se você fosse entregar mesmo. Amém. Entregando tudo. Entregando tudo. O reino de Deus, qual é a mensagem central do reino de Deus? Nós temos falado aí alguns cultos sobre o reino de Deus. Qual é a mensagem central do reino de Deus? Arrependam-se. A mensagem central do reino de Deus é arrependam-se. É arrepender-se dos nossos pecados, da nossa vida pregressa. A mensagem central do reino de Deus é essa. Tanto é que João Batista pregou essa palavra: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando assumiu a sua identidade ministerial, ele passou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Os discípulos, quando assumiram a sua identidade ministerial, profética, apostólica, também pregavam: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o reino, a mensagem central do reino de Deus é arrepender-se. E o que significa arrepender-se? Arrepender é mudança de rota, mudança de destino, mudança de caminho. Você ia para um lado e agora você se arrepende, então você agora é destinado a ir para outro caminho, uma outra direção, segundo os preceitos de Deus. Jesus começa precisamente a construção do reino de Deus, convidando pessoas para a boa nova. Que boa nova é essa? O evangelho do reino. Então Jesus ele começa o seu ministério agregando pessoas para essa mensagem do arrependimento para a boa nova. A proposta dessa mensagem é que essa proposta dessa mensagem é para que ela possa implica em uma vida nova, em uma nova condição de vida. Jesus não estava ali ensinando sobre doutrina, Jesus não estava ali ensinando sobre algumas questões religiosas. Pelo contrário, a mensagem de Jesus era realmente mudança de vida, mudança completamente de mentalidade, mudança de postura, mudança de cultura. Não apenas uma cultura terrena, mas uma cultura celestial. Também é que na oração do Pai Nosso ele ensina que nós precisaríamos atrair o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Então, essa mudança de vida, Jesus está propondo para aqueles que ouviram a sua mensagem. Essa mudança de vida precisaria de um aspecto.
E esse primeiro aspecto era trazer a vida de Jesus para o centro do ser, para o centro da história humana. É trazer Jesus para o centro da sociedade, trazer Jesus para o centro da família, trazer Jesus para o centro do casamento, trazer Jesus para o centro da profissão, trazer Jesus para o centro do ministério. Essa era a mensagem que Jesus queria ministrar aos seus, que essa mensagem ela reverbera até hoje, amém? Amém. O reino de Deus e a vertente do reino de Deus para que isso aconteça não é de apenas eu recebo, mas a vertente do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus é eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. Por isso que a mensagem do reino, a mensagem de Jesus, ela vai falar muito mais para você dar do que você receber. A mensagem do reino é exatamente essa: você precisa doar. E quando eu estou falando de doar, queridos, não leve apenas para o lado financeiro, que a gente tem a tendência pecaminosa de apenas achar que nós temos o poder da fala, então nós o tempo todo vamos falar de dinheiro. Pelo contrário, o doar é doar a vida por completo. Por isso que nós falamos que o título da mensagem é entregando tudo. O que é tudo? No grego. Tudo. E no hebraico? Tudo. Em inglês? Tudo. All. Acho que é isso, acho que não é não, não sei se é isso. Em espanhol? Todo. Tudo, é entregar tudo para Ele. Por isso que Jesus vem já com essa mensagem: arrependam-se. Mudam a postura de vocês, porque o reino de Deus está se aproximando, e só herdará o reino de Deus quem tiver essa nova postura, uma postura de entrega, uma postura de doação, uma postura de rendição. Quando você levanta as suas mãos, por exemplo, você está falando o que para o céu? Você está se rendendo. Se o bandido chega para você, alto lá, rende-se, se a polícia chega perto de você, mão da cabeça, levanta a mão, não sei o quê, você está rendido, você não tem mais poder para fazer nada. Qualquer posição desconfiada, você pode sofrer algum dano. Então, quando você levanta as suas mãos para Deus, aqui no louvor, ou em qualquer momento, você está dizendo para Ele: Senhor, eu me rendo, eu perdi. Amém. Eu perdi para o Senhor. O Senhor que manipula a minha vida agora. O Senhor que vai mover com a minha vida agora, porque eu me rendo. Amém. Então, a vertente do reino de Deus, pegar de fio é difícil, não é fácil não. A vertente do reino de Deus é exatamente isso. Eu dou a minha vida em primeiro lugar, para depois conquistar essa vida restaurada. Aleluia. Deus Ele quer que você dê a sua vida para Ele de uma vez por todas. Você dê a sua vida para Ele, para que Ele devolva essa sua vida, essa mesma vida, porém restaurada, novidade de vida, completamente restaurada. Amém. Olha Mateus 16, verso 24, o que a palavra nos diz. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Deus fala assim: perde a sua vida. Mas você não vai perder ela à toa, você vai conquistar uma nova vida, você vai obter uma nova vida, você vai obter um novo rumo, uma nova cultura, um novo tempo na sua vida. Mas para que você conquiste esse novo tempo, essa novidade de vida, você precisa perder essa sua vida que você tem vivido, essa sua vida que você tem caminhado nela. Então a mensagem do Evangelho sempre foi dar, entregar, submeter, morrer, renunciar. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem do reino. Amém. Mateus, verso 6.
ou Mateus capítulo 6, verso 33, um texto que todos nós conhecemos, e aqui nós temos uma nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhe será dado todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Uma pergunta que não quer calar: você tem perguntado corriqueiramente ou diariamente o que Deus quer da sua vida naquele dia, para aquele momento? Porque essa é a mensagem que Jesus quer para nós. Amém. Esse é o padrão de vida que Jesus quer para nós. Um padrão de vida que nós venhamos a colocar o seu reino, a sua vontade em primeiro lugar, Amém. como lugar de mais importância. A mensagem do reino, a mensagem do arrependimento é morrer para os meus desígnios, morrer para os meus propósitos, e a fim de viver os propósitos de Deus. Se eu faço parte de um reino, se eu faço parte desse reino celeste que é pregado há milhares de anos, eu preciso carregar essa ideia, eu preciso carregar esse princípio, que uma vez que eu faço parte do reino de Deus, agora eu preciso morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas propostas, morrer para os meus propósitos, a fim de viver os propósitos de Deus, as propostas de Deus, os desígnios de Deus. Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo precisam sacrificar-se dia após dia, não para receber salvação, mas para andar debaixo do propósito de Deus. Não entenda que eu estou falando aqui que você precisa morrer para ser salvo. Não, você já foi salvo em Cristo Jesus. Amém. Jesus já salvou você. Amém. Mas para que você possa estar debaixo da vontade do Senhor, debaixo dos propósitos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida como um todo, você e eu precisamos mortificar a nossa carne dia após dia. Amém. As nossas paixões. Comentávamos hoje pela manhã, Deus colocou um dispositivo dentro do nosso coração da consciência. E o ser humano, mesmo que ele não tenha Jesus, mesmo que ele não conheça Jesus a fundo, querendo ou não, no fundo, ele tem a consciência do bem e do mal. É óbvio que existem pessoas que você olha e fala: nossa, essa pessoa pendeu para o mal demais, eu acho que não tem coisa boa alguma dentro dela. E enquanto de outra partida, você tem muitas pessoas que são boas, são generosas, aquelas pessoas que você talvez já até falou assim: só falta Jesus. Ou seja, falta tudo, né? Jesus é tudo. Mas são pessoas que têm essa consciência dentro dela. Nós fomos dotados com essa consciência. Só que para que nós possamos acertar o alvo, para que nós possamos acertar o objetivo de caminhar debaixo da proposta de Deus para nós, para a nossa vida, nossa família, para nós como um todo, nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque enquanto a nossa carne estiver viva, querido, não tem jeito. Você vai continuar fazendo as suas próprias escolhas. E querido, tem um bocado de gente, tem um bocado de crente, tem um bocado de pessoas, talvez lá na China só, aqui não tem isso. Na Bahia não tem. Que continuam agindo segundo as suas próprias escolhas. E são pessoas crentes. São pessoas que estão no reino, que estão vivendo as suas próprias. Por quê? Porque a alma ainda continua ditando o ritmo da vida. A carne, os propósitos da vida continuam ditando o ritmo da vida. Queridos, infelizmente você não vai a lugar muito longe. Infelizmente, é como a parábola do semeador, quando Jesus conta, a palavra ela é lançada no seu coração, mas o seu coração às vezes está tão duro, que a semente ela não entra. Você ouve a palavra, mas a semente não entra, porque o seu coração está endurecido.
E se ela não entra, ela fica exposta e Satanás. Ou às vezes ela entra, mas o coração está espinhoso, está sufocado com as aflições da vida, do dia a dia, preocupação financeira, preocupação com o que há de comer, com o que há de vestir. Se eu não fizer isso, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? A palavra até entra, você até ouve, mas ela morre. Você em um momento, você levanta suas mãos e fala, nossa, Deus é tudo para mim. Mas em um outro momento, de tantos espinhos que sufocam e matam essa palavra, matam essa vida que há dentro de você, você diz, estou desanimado, estou frustrado. Porque às vezes o nosso coração está endurecido, está cheio dessas questões. E é por isso que Deus, o tempo todo, Jesus o tempo todo vai dizer, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam renunciar à vida de vocês. Essa preocupação que vocês estão tendo, renuncie, abra mão disso. Porque a boa nova que eu tenho para você, vai mudar a história de vocês. A boa nova que eu tenho para vocês, vai mudar a história de vocês. E queridos, as pessoas que ouviram a boa nova e renunciaram às suas vidas, rejeitaram as suas vidas, queridos, elas tiveram as suas vidas transformadas. Aleluia. E aqueles que ouviram, mas não rejeitaram, continuaram da mesma forma, não desfrutaram daquilo que Jesus estava pregando e ministrando para eles. Há de convir um jovem rico, que chega até Jesus, conversando com Jesus, olha, como é que faz para herdar o reino? Você precisa cumprir aí os mandamentos. Mas isso eu faço, isso eu moro. Ou seja, um crente. Eu faço. Então tá bom, só está faltando uma coisinha então. Eu creio que Jesus já prescrutava o coração dele, porque sabia que o dinheiro era o Senhor dele. Vende tudo que você tem e me segue. Dá para os pobres e me segue. Aqueles jovens rindo, tá bom, eu vou fazer isso. Que bênção, nossa, olha, não. Ele sai entristecido, porque tinha muitas costas. Em um momento, o cumprimento de alguns mandamentos era, mas um momento crucial de entregar tudo, aquele jovem se entristece, porque ele não foi capaz de abrir mão das suas riquezas por amor a Jesus. Ou seja, aquele jovem estava entregando apenas porcentagens da sua vida para Jesus. E a mensagem do Evangelho é a entrega 100% da sua vida. Aleluia. Entrega 100% da sua vida para Ele. Amém. E Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Amém, Deus. Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Jesus nos deixou como exemplo a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 19. Mas o firme alicerce de que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Em outras palavras, toda pessoa que se diz eu pertenço ao Senhor, ela precisa passar pela cruz. Amém. Se ela não passar pela cruz, se ela não morrer para este mundo, se ela não morrer para as suas paixões, para as suas vontades, para os seus desígnios, queridos, elas não fazem parte do reino de Deus. Quando eu falo de crucificar a carne, não estou falando apenas do pecado, do adultério, da mentira, da pornografia, faz parte disso também. Mas estou falando de sentimentos do nosso coração que a gente julga até que não tem nada a ver. Sentimento de orgulho, sentimento, de autossuficiência, de que você pode todas as coisas naquele que você se compara. No Evangelho de Jesus, ou na mensagem de Jesus, a morte não é tão trágica como a gente imagina. No Evangelho de Jesus, a morte não é tão trágica, pois a morte não é um fim, e sim o recomeço. Amém. Em Jesus,
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá. A morte ela não é um fim. É claro que nesse texto está falando da morte física, mas nós estamos aqui falando de uma morte por pecado. Renunciar às nossas paixões, renunciar aos nossos projetos. E aí ele continua no capítulo 6 de Romanos, abra aí sua Bíblia, no capítulo 6 de Romanos, versículo de número 3. Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Somos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, fala certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. A chave para desfrutar uma nova vida em Cristo Jesus, segundo os padrões de Deus, é morrer para o mundo, perdendo a sua vida, porém achando-a através da ressurreição em Cristo Jesus. A chave para obter novidade de vida está na morte, para que na semelhança da morte, quando você, ao terceiro dia, você ressuscitará um novo homem, uma nova mulher. Jesus está nos ensinando que a chave para você obter uma nova identidade espiritual, ministerial, está na mortificação da sua carne. Está em você se submeter à morte em Cristo, mas também ressuscitando em Cristo. Viver em novidade de vida é o reflexo de uma pessoa que entregou tudo para Deus. Invariavelmente, uma pessoa que se encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Não há um ser na face da terra que se encontra com Jesus que ele não é transformado, que ela não é transformada. Não há um ser na face da terra que se encontra com ele que não é transformado. Nicodemos, ao ouvir sobre Jesus, ele ficou inquieto no seu espírito. E Nicodemos, nós sabemos que ele era um chefe, ele era um fariseu de alto escalão, um homem que era libado, um homem que dava aulas, um palestrante, um doutor, um mestre, um homem de uma maturidade excepcional para os fariseus, um homem respeitado. Mas ao ouvir sobre Jesus, ao ouvir a história de Jesus, os feitos de Jesus, provavelmente ao ouvir os sermões de Jesus, algo aconteceu dentro dele que deixou-o inquieto. E a Bíblia fala que na calada da noite ele vai encontrar Jesus. Na calada da noite, no escuro, nos bastidores onde ninguém mais poderia vê-lo, ele foi encontrar Jesus para poder resolver essa inquietação no seu espírito. E quando ele encontra com Jesus, ele tem um diálogo maravilhoso, que é João 3, você já leu provavelmente. E esse relato, esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, mostra para Nicodemos que mesmo ele sabendo tudo, mesmo ele sendo doutor da lei, mesmo ele sabendo todas as questões a respeito da lei, ele precisava nascer de novo. Mesmo ele sendo bambambam, mesmo ele sendo espertão, ele precisava nascer de novo. Para quê? Para poder ver o reino de Deus. Amém. Talvez ele chegara para Jesus e talvez ele poderia ter querer receber uma mensagem muito mais simples, ser aceito de uma maneira muito mais simples.
Talvez ele poderia ter no seu coração que ele, eu vou chegar para Jesus e Jesus me conhece, sabe que eu sou um homem especial, provavelmente um ancião, já um idoso, e ele vai permitir eu caminhar com ele, mesmo eu nessa condição, sem fazer muito esforço. Mas a primeira mensagem de Jesus para ele, você precisa nascer de novo. Aleluia. Como é você chegar para um ancião, para uma pessoa já idosa, respeitável e respeitada, e dizer para ela assim: filho, para você estar debaixo da minha mensagem, daquilo que eu tenho pregado, daquilo que eu tenho ministrado, você precisa nascer de novo. Jesus provavelmente tinha metade da idade desse homem. Isso prova para nós que, de fato, nós precisamos nascer de novo para poder participar, para podermos ver a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Amém. E o texto de João vai falando assim, começa no primeiro versículo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus e disse: Rabi. Esse homem reconheceu que Jesus era um mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia Jesus conversando com ele diretamente antes desse momento. Só o fato de Nicodemos ouvir falar de Jesus, ele reconheceu que Jesus era mestre. Ele reconheceu que Jesus era um homem vindo do céu, vindo de Deus. E quando ele chega diante de Jesus, eu sei que o Senhor vem de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. Ou seja, Nicodemos estava sedento demais da pedra, ele estava assim, doidão, né? Como é que faz isso? E aí Jesus responde: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está vislumbrado com tudo que você está vendo aí. Em outras palavras, Nicodemos, tem muito mais que você ainda não conseguiu enxergar. Amém. Mas você só vai enxergar se você nascer de novo. Amém. Após esse encontro com Jesus, Nicodemos é poucas vezes citado na palavra. São poucas citações a respeito dele. A primeira citação é João 3, quando ele se encontra com Jesus. A segunda, a citação de Nicodemos, é João 7, quando os fariseus ali, os doutores, estão estudando uma forma de prender Jesus e matar Jesus. Nicodemos se levanta, e eu achei muito interessante essa versão, porque essa versão fala assim, João 7, versículo 50. Nessa versão ele diz assim: mas Nicodemos, enquanto os fariseus estavam conversando, mas Nicodemos, que era um deles, e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvir o primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso, e aí a resposta dos fariseus: por acaso você também é da Galileia? Perguntou eles. Estude as escrituras e verá que da Galileia nunca subiu nenhum profeta. Coitado deles. Nicodemos é citado aqui defendendo, procurando um meio de defender Jesus. Olha, você tem que ouvir Jesus. E a terceira citação de Nicodemos é em João 19, versículo 38 ao 42, quando José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus da cruz, vai sepultar o corpo, preparar o corpo de Jesus para a sepultura. A Bíblia fala que Nicodemos vai ajudar José de Arimateia na remoção do corpo. Vai falar que Nicodemos, ele dispensa uma quantidade enorme de especiarias, em torno de algo mais ou menos de 30 quilos de especiarias, para ungir o corpo de Jesus para a sepultura. E isso, para a época, querido, só pessoa de muito dinheiro fazia isso. Nicodemos cedeu parte dos seus bens para comprar essas especiarias, esse óleo, para ungir o corpo de Jesus. Queridos, Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois que encontrou Jesus. Aleluia. Ele provavelmente continuou sendo ali um doutor da lei, continuou no seu status, mas por dentro queimava algo que não era normal.
E como a Bíblia não relata, e como a Bíblia não nos traz maiores informações sobre Nicodemos, mas quando você vê essas 3 citações, você percebe que Nicodemos é uma outra pessoa. Qual é o fariseu que vai se preocupar em tirar o corpo de Jesus de uma cruz, se preocupar na unção do corpo de Jesus, na preparação do corpo de Jesus para sepultar o corpo de Jesus? Um homem que era tido como blasfemo entre os fariseus. Somente um homem dotado de uma chama poderosa dentro do seu coração, fazendo desprender de tamanha quantidade de dinheiro, de tempo, de cuidado com o corpo de Cristo. Sempre que nos encontramos com Jesus, algo sempre acontece. Sempre quando nos encontramos com Jesus, algo novo nos acontece. A chamada de Jesus para nós é: deixe-me governar a sua vida por inteiro, plenamente. O que Jesus quer de nós é que Ele governe a nossa vida plenamente. Querido, por favor, entenda isso no seu espírito. Não entenda isso na alma. Jesus quer governar a sua vida 100%. Amém. Ele quer tomar conta de você 100%. Amém. E olha, eu quero te dizer que vale a pena você deixar tudo nas mãos dele. Amém. Uma canção antiga, né, que diz: tudo entregarei, tudo entregarei, tu a ti, tão bendito, tudo deixarei. Esqueci a música, não lembro. Mas é mais ou menos isso aí. Tudo, deixar tudo, por completo. Jesus, ao chamar os discípulos, Ele toma a iniciativa de chamar pessoas para participar de um projeto de salvação. Jesus, quando chama os discípulos, Ele tem em sua mente: eu vou chamar um grupo, e este grupo vai fazer parte de um projeto, de um plano de salvação. E queridos, há de convir que cada homem, cada pessoa que foi chamada para esse ciclo de discipulado, de apostolado, tinha uma história. Eles tinham um nome a zelar, eles tinham família, eles tinham uma história, mas todos eles preferiram abrir mão da sua história, da sua família, das suas riquezas, para fazer parte de um projeto. Amém. Às vezes a gente quer fazer parte de um projeto em Deus, mas não quer abrir mão da nossa vida. A gente quer abrir mão, a gente quer participar de um projeto poderoso no Senhor. A gente quer ser usado. Sabia disso? A gente quer ser usado na palavra, mas não vem na escola sacerdotal. Ih, meu Deus, falei demais. É só um mexendo, tá? Uma propaganda. Se nós não tivermos a mentalidade que esses discípulos tiveram de largar tudo, deixar tudo para trás, para seguir Jesus, nós não faremos parte de um projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. E aí não sou eu que vou dizer que projeto é esse, é o próprio Espírito que vai te conduzindo. Amém. Queridos, tem pessoas que vão realmente ser chamadas para largar tudo. Amém. Fala amém mesmo, que quero ver se Deus te pega. Eu vou largar tudo. Tem gente que foi chamada realmente para largar tudo e viver para a obra integralmente. Agora tem gente que não foi chamada para largar tudo e viver de maneira integral. Mas isso também não diz que Deus não possa governar a vida dela 100%. Amém. O governo de Deus pleno sobre a vida de alguém não está no tanto que ele abre mão, está no quanto ele deixa Deus governar. Amém. Então eu posso ser um empresário, eu posso ser uma pessoa que produz, Amém. eu posso ser uma pessoa que trabalha, que tem uma empresa, e eu posso permitir com que Deus governe a minha vida 100%. Aleluia. Assim também como eu posso ser um pastor e não permitir com que Deus governe a minha vida 100%. Então, deixar Deus governar não está ligado o quanto você deixa, o quanto você faz, está em deixá-lo governar. Está em submeter todas as direções da sua vida a Ele.
Nós temos uma lição, Casados para Sempre, que fala sobre o acordo, né? O acordo entre marido e mulher. Aí você tem lá, né? A mulher quer fazer X e o marido quer fazer Y. Então é necessário um acordo, porque afinal de contas é uma só carne. Esse acordo precisa acontecer. Só que esse acordo não é só em dupla, é um acordo em trio, porque Deus entra nesse acordo também. Amém. E se na vida do casamento, na história do casamento é assim, na nossa vida como cristãos também é da mesma forma. Tudo que temos, tudo que somos, precisa haver um acordo com o céu. Porque se estiver em desacordo com o céu, querido, nós não conseguiremos andar. A Bíblia é clara, se fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Isso também vai falar de uma relação com Deus. Poderá você andar com Deus se você não estiver de acordo com Ele? Se Ele está te pedindo uma coisa e você está fazendo outra completamente. Talvez Deus está te pedindo algo, querido, e você está relutando em fazer, porque você ainda não entendeu o que Deus está te pedindo. Mas no nome de Jesus, entenda nessa noite aquilo que Deus está pedindo para você. Amém, Senhor. Para que você entre debaixo de um acordo com Deus. Para que você esteja submisso a um projeto de Deus, debaixo de uma mesma visão de Deus. Queira ser essa visão no seu trabalho, queira ser essa visão na sua família, queira ser essa visão no seu ministério, na igreja, no seu chamado de viver integralmente para Deus ou não, independe na sua vida de uma maneira plena. Amém. Como você cria os seus filhos, como você lida com o dinheiro, como você lida com o seu cônjuge, como você lida com a sociedade, como você lida com a política, como você lida com os princípios básicos da palavra. Precisa haver um acordo. E a gente tem dificuldade de entrar debaixo desse acordo porque Deus não tem o governo 100% da nossa vida. E por Ele não ter o governo 100% da nossa vida, parte da nossa vida quer Deus, parte da nossa vida não quer Deus, parte da nossa vida obedece. É aquela pessoa que pega a Bíblia e ela escolhe os princípios a seguir. Ah não, isso aqui eu obedeço. Aí a mesma Bíblia diz um outro princípio. Não, mas isso aqui está errado. Tem que ver o contexto. Não é bem assim. Quer ver isso ser real? No dízimo e nas ofertas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser fiéis a Deus. A Deus. É princípio. O que significa a palavra dízimo? 10%. Procura no dicionário de português que vai achar isso. Dízimo. 10% de algo. Está escrito na palavra. Dízimo, oferta, é um princípio, é um mandamento. Mas aí tem gente que olha, não, vai ter que ver o contexto, porque isso, porque aquilo, papapá, inventa uma opção de desculpas. Aí outros princípios que talvez beneficiem a ela, não, isso aqui eu vou seguir a risca, porque isso aqui, Deus está falando da terra, aleluia. Você está entendendo a displicência do ser humano? A falta de entendimento. Querido, Deus não está governando a sua vida 100%. Deus não está governando a vida dessa pessoa 100%. Porque quando Ele governa 100%, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Nada dela está errado. Amém. Você não vai inventar desculpas para obedecer a palavra de Deus. Se ela diz, eu obedeço. Amém. Se ela manda, eu obedeço. Se Deus falou, eu vou cumprir. Se Deus falou, eu vou obedecer. Não tem disse-me disse, não tem desculpa. Ah, mas eu não estou pronto. Ah, não interessa. Deus chamou. É assim como Ele fez com os discípulos. Você acha que Ele chegou lá diante de Pedro, Tiago, André, João, são os primeiros a serem chamados, e explicou todo o projeto para eles. Olha, Pedro, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vocês vão passar por isso. Ele fez isso? Não, a Bíblia simplesmente diz que Jesus se aproxima deles, faz ali o milagre da pesca, e é algo até maravilhoso, porque quando eles passaram a noite toda, Pedro e Tiago, passaram a noite toda pescando. Você imagina, você jogar uma rede imensa no mar, a noite toda, puxando aquela rede imensa, pesada, e não pescar um peixe, um lambarinzinho, um cascudinho, nada, você não pesca nada. E eles viviam disso. A empresa precisava daquilo. A
a noite toda. E quando amanhece, vem Jesus, bonitão, né? Pedro, bota esse barco lá mais para frente que eu vou pregar sobre ele. Aí sobe no barco, prega para a multidão. Fala, agora Pedro, pega a rede e joga aí. Eu quero imaginar Pedro pensando, mas esse homem é muito doido, gente. Eu pesquei a noite, eu estou com meus braços, não estou aguentando puxar a rede mais. A noite toda, e é o momento de pescar, é à noite, não é de dia. Esse homem não sabe de nada. Por que ele está mandando jogar de dia, no mesmo lugar onde eu pesquei a noite toda e não vi nada? Ele poderia ter pensado dessa forma, e eu acredito que ele possa até, no fundo do seu íntimo, ter pensado desse jeito. Mas o que a Bíblia diz? Olha, pescamos a noite toda, tá? Só estou te avisando. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Tentamos, não pegamos nada. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar. Amém. Glória a Deus. E aí ele lança. E aquela rede que já era pesada, só a rede já era pesada, porque era uma rede grande, ela se tornou ainda mais pesada, porque lotou de peixe, irmão. Aleluia. E não foi, né? Foi bitelo, né? O barco quase vira pique. O barco quase quebrar. As redes começaram a se romper. Outros barcos tiveram que se aproximar para ajudar na pesca tão poderosa. Eu imagino quanto de dinheiro que não tinha naquele barco só de peixe. Talvez algo que eles nunca podiam imaginar na vida, eles conseguiram naquela manhã. E aí quando você pensa que eles chegariam na beira da praia, e falar, agora nós estamos feitos, nós vamos vender esse peixe aqui, nós vamos ficar o ano todo sem trabalhar, porque é muito peixe, é muito dinheiro que tem aqui. Jesus só disse para eles assim, olha, agora vem, sério, vou fazer vocês agora pescadores de homens. Aleluia. Ele não explicou o plano, ele não explicou para que era. Pescador de homem? Peraí. A gente pesca é peixe, né, homem? Mas Jesus foi tão poderoso naquela manhã que o encontro de Jesus com aqueles homens mudou a história daqueles homens. Eles não quiseram nem mais saber de peixe. Eles sabe uma coisa? Eles deixaram o barco na beira da praia e imediatamente, a Bíblia diz, imediatamente seguiram Jesus. Eles não foram lá no canto trocar o peixe por dinheiro. Eles não, imediatamente viraram as costas e foram seguir Jesus. O que acontece é que muitos de nós queremos explicações. A gente quer muita explicação. A gente quer muitas provas. Será que é Deus mesmo? Deixa eu estudar direito. Jesus chamou, mas eu não estou pronto. Você vai ver na palavra, é interessante, você vai ver na conversa, enquanto Jesus está na beira do barco, e aí ele fala, Pedro começa falando com Jesus, mestre, nós pescamos a noite toda e não pescamos nada. E quando eles puxam a rede maravilhosas, eles se referem já a Jesus não mais como mestre, mas como Senhor. Ele sai dali daquele momento e fala, não, esse homem é demais da conta. Ele não explicou nada para eles, irmãos. E eles também não pediram explicação de nada. Eles simplesmente seguiram Jesus. Se entregaram. Se renderam. Se Jesus consegue fazer isso com peixe, você imagina com gente. Se Jesus consegue fazer, acho que um dia não falou nada, mas só a presença de. Até os peixes vieram ver Jesus no barco. Foi o que Pedro pensou. Enquanto nós estamos lá pescando, joga. Eu não pesquei, né? Então não sei nada. Eu sou um leigo completo. Você joga a vara lá, o anzol, a isca, joga, e você tem que ficar em silêncio. Senão se assusta os bichinhos, né? Aí ele foi ao contrário, Jesus estava no barco pregando, cheio de gente. Ele falou assim: lança a rede, ele lançou de imediato, porque os peixes já estavam indo de baixo, adorando Jesus. Esperando, Jesus deu uma ordem no Espírito para a gente entrar nessa rede, nós vamos entrar porque Ele mandou. Os peixes obedecem, nós não obedecemos.
Instinto, nós falamos hoje pelo menos. O instinto animal. Nós que temos consciência não conseguimos obedecer à voz de Deus, porque nós estamos agarrados nas nossas tarefas, nos nossos rolos, estamos agarrados nos nossos conceitos, preceitos. O pastor falou isso aí porque é bom para ele. Muita desculpa esfarrapada. Enquanto Jesus ele dá só uma palavra: se você quiser vir após mim, você tem que negar-se a si mesmo. Amém. Tomar a sua cruz. E aí você vem. Você precisa morrer. Você precisa deixar de lado todos os seus dilemas, tudo aquilo que você pensa, você precisa deixar de lado. Você precisa deixar de lado. O convite de Jesus para aqueles homens não foi para ensinar uma doutrina nova, não foi para fundar uma religião, não foi para fundar uma fé, assembleia, presbiteriana, não foi para isso. O convite de Jesus para aqueles homens era um chamado para que eles viessem a absorver a própria vida de Jesus em si próprios. Jesus estava ensinando para eles ali, Jesus estava convidando eles para entrar numa outra dimensão, não da religiosidade, não do pagador de promessas, não de um pagador de votos, do vou lá deixar lá o meu recurso, vou lá, senão o pastor vai puxar minha orelha. Não é isso. Eles entenderam. Jesus estava querendo que eles entendessem que muito mais do que religião, eles precisavam viver a vida de Jesus. Amém. E ao caminhar com Jesus, você sabe a história, ao caminhar com Jesus, eles foram absorvendo a vida de Jesus. Aleluia. Eles foram absorvendo como uma esponja absorve o líquido. Eles foram absorvendo a vida de Jesus. Todos os ensinamentos, todas as direções, todos os conselhos, todos os ralas. Tomaram rala também. Mas tudo isso, eles absorveram e se transformaram em grandes homens de Deus. Verdadeiramente pescadores. Glória a Deus. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, pescaram uma imensidão de peixes. No primeiro encontro de Pedro com a multidão, Pedro também pôde ter a oportunidade de pescar muitos homens. Aleluia. Glória. A coisa só se reproduz, querido, porque Jesus ensinou-os a pescar. O que Pedro falou para aquela multidão de pessoas que se converteram, que no final foram mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas, muito mais do que isso. Se você contar na risca mesmo, foi muito mais do que 5.000 pessoas que se converteram numa única mensagem de Pedro. Ali está nos dizendo que Pedro aprendeu com Jesus a pescar. Glória a Deus. Enquanto Jesus mostrou para ele no mar como é pescar grande quantidade de peixe, também Jesus ensinou a eles: olha, fale, pregue, ensine, e você vai ver o quanto de peixe, homem, você vai conquistar. Você vai pescar. Porque eles foram absorvendo a vida de Jesus. Amém. Eles foram tendo experiências com Jesus. Querido, o que está faltando para nós, entenda o que eu vou dizer. O que está faltando para nós não é vir à igreja. O que está faltando para nós não é cumprir um horário no tabernáculo. O que está faltando para nós não é ler 3 capítulos do Evangelho por dia. Amém? Amém. Quem está lendo aí, levanta a mão. Amém. Se não está lendo, você tem pecado, tá? Foi uma direção pastoral que você está em pecado. Não é isso. O que está faltando para nós é absorver, ter uma experiência com Jesus. Amém. É isso que falta. A gente não tem experiência com Jesus. A gente não conhece Jesus. Se eu te perguntar aqui quem é Jesus para você, você vai ficar todo mal. Não sei, não sabe. Porque está faltando experiência. Você vê esses discípulos, você vê aquela mulher do fluxo de sangue que pensou assim: se eu só tocar nele, eu serei curada. Ela teve uma experiência com Jesus, e a partir daquele momento eu falei: vai que a tua fé te salvou. Aquela mulher saiu dali, não se fala mais dela, mas eu quero crer que ela para sempre foi grata a Deus. Viveu a sua vida completa a Deus. Porque ela teve uma experiência com Jesus.
E o que precisa acontecer conosco é isso, queridos. Nós precisamos de uma experiência com Jesus. Se a gente não tiver uma experiência com Jesus, nós vamos continuar tendo experiência com dinheiro. Vamos continuar tendo uma experiência com pessoas apenas, com doutrina, com religião. E toda essa experiência não muda a nossa vida. Pelo contrário, o único que pode e tem poder para mudar a nossa vida se chama Jesus. Amém. É nele que nós precisamos nos aliançar. É ele que precisa influenciar a nossa vida. E Jesus, o que ele fez com os discípulos? Quando eles entregavam tudo para Jesus, Jesus começou a influenciar os discípulos não de fora para dentro. Ele começou a influenciar os discípulos de dentro para fora. Aleluia. Ele começou a cutucar, ele começou a mexer dentro dos discípulos. Ele começou a trazer à tona muitas coisas que aqueles discípulos estavam guardando. Ele começou a mudar a história daqueles homens. E essa transformação foi tão poderosa, querido, que mesmo Jesus morrendo, eles continuaram a pregação do Evangelho, a pregação do Reino. O que Jesus quer é nos influenciar de dentro para fora. E depende de nós. O convite que Jesus faz a nós precisa ter uma resposta imediata. A gente não pode ficar protelando mais. Porque Jesus tem nos chamado, e eu não estou falando, querido, de chamado para o ministério, tira um pouco isso da sua mente. Eu estou falando de um chamado para o ministério, um chamado para servir e para as nações. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um chamado para ter uma experiência de vida com Deus. Amém. Jesus ali queria ter primeiramente uma experiência com aqueles homens. Queria causar impacto na vida daqueles homens. Tanto causou que a resposta para este impacto foi: vem. E eles foram. Eles não pensaram duas vezes. Talvez se Jesus já tivesse chegado, tivesse chamado aqueles homens, eles talvez não iriam. Mas primeiro eles tiveram uma experiência com Jesus. Primeiro eles tiveram um encontro com Jesus. E foi tão marcante que Pedro caiu no barco de joelho. Não sou digno nem de te olhar. Aleluia. Essa experiência moveu o coração interior de Pedro. E não só dele, de todos os outros discípulos. A ponto de falar assim: vem, e eles foram. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. O que falta em nós é uma experiência com Jesus, não com a religião. Porque experiência com a religião, até Nicodemos tinha. E era bem experimentado na religião, por se dizer. Mas quando ele encontrou Jesus, em poucos momentos que ele encontrou com Jesus, ou ouviu falar de Jesus, tudo aquilo que ele tinha de experiência com a religião foi por vinagre, como diz. E tudo aquilo que ele foi impactado pela vida de Jesus, mudou a história de Nicodemos, e mudou a história dos discípulos, e mudou a nossa história. Aleluia. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Viver em novidade de vida é só para aqueles que são atraídos pelo modo de ser e de viver de Jesus. Viver em novidade de vida é só para aqueles que são atraídos pelo modo de ser e de viver de Jesus. Se você não é atraído pela presença de Jesus, se você não é atraído pela vida de Jesus, você não consegue andar em novidade de vida. Agora, quando você encontra a vida, quando você tem uma experiência, aí você recebe no teu espírito algo novo. É Deus remendando o odre, é Deus consertando, é Deus colocando você como um odre novo, para despejar vinho novo. E só despeja vinho novo em odres novos. Amém. Ele não vai fazer isso na sua vida todo remendado, todo bagunçado. Para que ele derrame novidade de vida, você precisa nascer de novo. Aleluia. Nasça de novo. Amém. Esses homens deixaram tudo para trás. Tudo. Exatamente tudo. E o que eles receberam em troca foi muito maior do que aquilo que eles deixaram. Muito maior. Você tem noção do que os apóstolos serem os pilares da igreja primitiva? Serem os precursores da igreja? Jesus fundamenta a igreja, estabelece a igreja.
E a partir desses discípulos, desses apóstolos, a igreja de Cristo é construída e edificada sobre a face da terra. O que esses homens ganharam em suas vidas foi muito maior do que peixe, casa, família, muito maior do que dinheiro, muito maior do que tudo. Porque o nome deles está gravado na história até hoje. Até hoje nós falamos sobre eles. Amém. Falamos ontem no fúnebre. Muito melhor é a gente deixar um legado do que deixar uma herança. A herança passa. Eu posso deixar o meu carro para o meu filho. Ele pode olhar o meu carro e falar, não quero o carro do papai. Vou vender o carro do papai e vou comprar outro mais novo. Herança, vai embora. Agora, legado é algo que você marca. É algo que você gera dentro do espírito da pessoa. Isso ela nunca perderá. Amém. Nunca. Deus está nos chamando para entregar tudo para Ele. Aleluia. Se você quiser entregar tudo para Ele, feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Quando falamos que precisamos deixar tudo para Ele, é deixar tudo no governo dele, debaixo do governo de Deus, para que o Senhor governe todas as coisas. Tome as decisões, as mais simples e as mais complicadas, que Ele tome as decisões, que Ele ajude a você, que Ele governe você, para que você tome as decisões corretas. Chega de tomar decisões por nós mesmos, porque achamos que nós temos alguma coisa para Deus. Que tomemos as decisões corretas, porque Deus governa a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Escuta o seu coração, como aquela canção diz, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que não te agrada. Vê se há em mim algo que não satisfaz o Senhor. E por favor, Jesus, mude a história. Amém. Eu não estou aqui pregando algo de mim mesmo. Eu estou falando o que Jesus nos ensinou. E a palavra, ela precisa ser também uma palavra de consolo. E ela precisa ser uma palavra de confronto. Porque se a gente não mudar, querido, nós vamos continuar nesse vinho velho. E chega de estarmos no vinho velho. Chega de acharmos que está bom e não está bom, querido. Não confessa para mim não, confessa para você mesmo. Está bom do jeito que está? Olha para você, como filho de Deus, como filha de Deus. Está bom? Está bom a maneira como você está vivendo? Está bom a maneira como você está servindo a Deus? Está bom? Quem sou eu aqui para te julgar? Quem sou eu para apontar? Quem sou eu? Eu não sou nada. Na verdade, eu preciso fazer essas perguntas para mim também. Mas nessa noite Deus está nos chamando para essa reflexão. Está bom do jeito que você está vivendo? Quando você abre a sua boca e diz, nossa, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus na igreja X, na igreja Y. Ah, eu sirvo, eu amo Jesus, eu obedeço os mandamentos. Será que realmente está bom? Ou será que estamos com o nosso coração como o jovem rico? Será que estamos com os nossos corações como os fariseus, como aqueles doutores da lei, que mesmo ouvindo as boas novas, mesmo ouvindo o próprio Messias, chamaram-o de blasfemo, rejeitaram a palavra, rejeitaram a vida. O Verbo se fez carne, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Fizeram questão de renunciar a Jesus, fizeram questão de abrir mão de tudo aquilo que Jesus estava ensinando, por conta de conceitos religiosos, por conta de pensamentos humanos. E quantos de nós, queridos, estamos abrindo mão de preceitos eternos para nos fundamentar em preceitos humanos? Quantos de nós estamos preferindo abrir mão, estamos abrindo mão da palavra que é vida
da palavra que nos confronta, da palavra que é como espada, que corta a nossa alma, que discerne os nossos pensamentos, que discerne os nossos sentimentos. Preferimos abrir mão dessa palavra para estarmos no bem bom e no conforto da nossa casa, ouvindo palavras apenas de bênção, apenas de vitória. Você vai vencer, você é escolhido, você é amado. Não que isso seja uma mentira, que de fato você é vencedor, de fato você é amado, de fato você é filho. Mas para que você chegue nessa condição de filho, para que você chegue nessa condição de co-herdeiro com Cristo, primeira coisa que precisa acontecer é que você faça parte de um reino. Se você não fizer parte de um reino, tudo isso é apenas conto, tudo isso é apenas fala, tudo isso é apenas teoria. Não adianta eu falar que sou filho de Deus, mas se eu não sou governado pelo reino de Deus, porque obrigatoriamente, querido, para que eu possa ser filho de Deus, eu preciso ser governado por Deus. E infelizmente, querido, muitos de nós não estamos sendo governados por Deus, estamos sendo parcialmente influenciados por Deus. E em muitas decisões da nossa vida, nós trocamos os pés pelas mãos, porque exatamente nós não estamos sendo governados pelo reino. Então não adianta eu ser chamado de filho, não adianta eu ser chamado de bem-aventurado, não adianta eu ser chamado de abençoado, se eu não faço parte de um reino. Para quê? Que fim? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus te abençoar? Qual é o propósito de Deus te colocar numa condição de co-herdeiro com Ele? Qual é o propósito? Há um propósito, e este propósito é você fazer parte de um reino, você proclamar um reino, você estabelecer um reino, não só na sua vida, mas na sua família, onde você coloca a planta dos seus pés. O propósito são as boas novas. O propósito é anunciar. O propósito é ser um pescador de homens. O propósito é proclamar o Evangelho, seja de maneira integral, seja de maneira secular. Seja você trabalhando para o reino, servindo o reino de maneira integral, seja você servindo o reino, mas trabalhando fora, servindo a Deus no seu trabalho, servindo a Deus lá na sua escola, servindo a Deus na sua família. O que adianta eu dizer que eu sou abençoado? O que adianta eu dizer que eu tenho riquezas? O que adianta eu dizer que eu tenho bens, que eu sou bem sucedido financeiramente, se o meu bolso não é de Deus, se o mamão governa o meu dinheiro? O que adianta eu dizer que eu sou bem sucedido, que eu tenho riquezas, que eu tenho casa, que eu tenho carro? Nossa, Deus tem me abençoado, eu tenho trabalhado e Deus tem me dado muito dinheiro, Deus tem me dado recursos para eu poder viver e sobreviver. Se na hora de abençoar a obra, se na hora de ofertar para o missionário, você inventa desculpas esfarrapadas, isso significa que o reino de Deus não chegou no teu coração. Isso significa que a sua alma, o seu coração ainda está tomado por mamon. O que adianta eu dizer o Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono do meu tempo, se na hora de eu entregar o meu tempo para Ele eu invento desculpas? O que adianta? O que adianta se Deus chega para mim e para você e nos chama para servir a Ele, para buscar a Ele, se na hora de falarmos sim, nós começamos a falar, não sei, Senhor, depende, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei, inventa uma série de desculpas. Jesus não está te pedindo explicações, Jesus ele nunca pediu satisfações, não é agora que ele vai pedir.
chama, porque a condição vem dele, a capacidade vem dele, a vida vem dele, não é sua, não é minha, é dele. É ele que nos conduz, é ele que nos ensina, é ele que flui nas nossas veias o poder. É um poder que se aperfeiçoa na fraqueza, não é na nossa força. O que adianta, querido, eu carregar uma Bíblia? O que adianta eu colocar o nome de Deus na minha testa, se na verdade Ele não governa a minha vida? Reveja os seus conceitos. E essa é uma noite para que nós venhamos a rever os nossos conceitos. Reveja os seus conceitos do que é verdadeiramente ser um filho de Deus, do que é verdadeiramente ser um adepto do reino de Deus, de ser um cidadão do céu. O que é verdadeiramente isso para você? Reveja os seus conceitos. Deus não é um Deus de desculpas, Deus é um Deus de arrependimento. Não é uma noite de arrependimento, é uma noite de quebrantamento. Se você quiser, dar os seus joelhos no seu lugar, peça perdão a Deus, reveja os seus conceitos. Não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor, é para Jesus. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Reveja. Chega de desculpas. Entrega tudo para Ele. Não entrega segurando a ponta. Não entrega para Ele segurando a beiradinha, porque se der algum problema eu puxo, como se você fosse o salvador da pátria. Quem é você? Quem sou eu? Deus é tudo. Ele é o eu sou. Ele é o El Shaddai. Ele é o Senhor. Reveja seus conceitos diante do Senhor. Tenha o seu entendimento apurado pelo Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Não é por força nem por violência. Não estou aqui para acusar ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu quero ministrar uma palavra no teu coração. É necessário revermos os nossos conceitos de filhos de Deus. Porque Ele pede para nos entregar, nós entregarmos tudo para Ele. Mas nós dizemos que entregamos, mas na verdade não entregamos. Nós não conseguimos ler nem 3 capítulos da Bíblia por dia pela manhã. Nós não conseguimos obedecer nem a voz de uma autoridade, nem honrarmos uma autoridade. Nós não conseguimos nem obedecer sem precisar de explicações, porque tudo nós queremos explicações. E é para o teu bem, querido, é para o meu bem que revelamos os nossos conceitos.
direção do Senhor para nós. Nos ajude a obedecê-lo. Muito mais do que religião, muito mais do que preceitos humanos, muito mais do que ministério, muito mais do que cargo na igreja, muito mais do que parâmetros humanos. Deus, que possamos estar e ser influenciados pela Tua vida, sermos influenciados pelo Senhor, ó Pai, para que possamos viver em novidade de vida. Chega de andarmos, ó Pai, em círculos. Chega de Deus de andarmos, ó Pai, em condições deploráveis de fé, deploráveis de esperança. Quantos de nós, ó Pai, agimos como incrédulos? Quantos de nós estamos com os nossos corações distantes da fé? Quantos de nós apoiamos a força do nosso braço no dinheiro? Apoiamos a força do nosso braço, ó Pai, no nosso trabalho, no nosso estudo. Apoiamos a força do nosso braço, ó Pai, no ministério que o Senhor tem nos confiado. Quantos de nós temos confiado em coisas humanas, preceitos humanos? Mas Deus, nós nos submetemos ao Senhor nessa noite, nos colocamos na condição de vasos de barro, sensíveis, frágeis, fracos, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós. Deus, ministra o nosso coração nessa noite, ministra o nosso ser nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, que vem no seu lugar. Oh, em nome de Jesus. Tira de nós todo o coração, Deus, empedrado, Deus, duro por conta das circunstâncias. Deus, dê um coração sensível à Tua voz, um coração quebrantado, um espírito contrito e quebrantado. O Senhor não despreza, Deus. E como Davi pediu, Senhor Deus, cria em nós um novo coração, cria em nós um espírito inabalável. Fundamenta-nos, ó Pai, na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, os olhos do nosso coração. Amém, Jesus.